Tudo bem? Boa tarde. Na verdade, quero agradecer ao Dr. Jefferson de ter comparecido aqui no novo canal teórico. Ele quase não vem, mas ele arrumou um tempinho para hoje estar aqui no canal teórico. Num tema também que ele não gosta, mas ele se esforçou para estudar bastante. Eu, quando comecei a minha vida médica, eu passei para residência lá no Instituto de Neurologia e eu era responsável pelo exame neurológico de todos os pacientes que chegavam no Instituto. Então, na verdade, lá era o centro, e ainda é, de doença neurológica. Eu sei e reconheço que todo mundo adora neurologia, mas acha muito difícil. E, particularmente, não acho difícil, não. O que eu acho é que, às vezes, a neurologia amedronta um pouco o colega. Tem muitos nomes, tem muitos títulos, tem muitos autores, e aí torna a especialidade um pouco complexa. E às vezes as pessoas se amedrontam porque não vão conseguir entender aquelas palavras todas e aqueles nomes que eles dão e os nomes das síndromes. E aí fica todo mundo meio preocupado. Não, isso aí é muito bonito, bacana, mas eu não tenho condição de fazer. Não precisa ser nenhum gênio, nem precisa ser brilhante. Como na medicina, a gente tem que entender um pouco a complexidade de cada exame. Mas eu particularmente acho que o exame neurológico é o exame mais completo da medicina, porque ele consegue, às vezes, topografar a lesão e consegue definir aonde está a lesão e aonde a gente pode procurar. É lógico que a medicina mudou e os exames complementares abandonaram muito o exame físico. Quer dizer, um paciente que chega hoje numa emergência com tosse, febre, o médico já começa a dar uma cãibra nele de pedir uma tomografia de tórax. Sem primeiro colher uma história, sem primeiro auscultar o doente, sem primeiro fazer um exame físico, ele já vai direto pedindo uma tomografia de tórax. Então ele já passou pelo exame físico, já passou pelo raio-x de tórax e entrou na tomografia. Então isso acontece com a neurologia também, né? O paciente que chega lá, que desmaiou, dor de cabeça, é muito difícil ele sair de uma emergência sem uma tomografia de crânio. Então, a medicina hoje, até por defesa, porque o colega às vezes fica com dificuldade de não pedir o exame complementar e ter alguma coisa, esquece de fazer um exame apurado no doente. É lógico que você não tem condição, é muito difícil, quase impossível, você fazer um exame neurológico completo. Um exame neurológico completo demora, em média, 40 a 45 minutos. Você não vai ter tempo, você não tem condição de fazer um exame neurológico completo. Lógico que no consultório, um doente de primeira vez, um doente que tenha uma história muito grande, você às vezes demora uma hora e pouca para você conseguir definir o que esse doente tem. Eu bato sempre nessa tecla e vou bater sempre. 80% do diagnóstico clínico do doente está na anamnese, está na história, em que você senta com o doente, escuta o doente diz para você, aponta para você o diagnóstico. Aquele paciente que não te dá uma informação na anamnese e que você leva o paciente para o exame complementar, para o exame físico, você já vai para o exame físico meio preocupado, porque você não aventou na sua cabeça, no seu raciocínio clínico, o que esse doente pode ter.
Então não adianta você ir para lá para o exame físico, para o exame neurológico, sem primeiro você ter escutado a história do doente. Eu vou tornar a dizer, 80% a 90% dos pacientes, o diagnóstico estão, na minha opinião, na anamnese. Aprendi e quero colocar para vocês que o que eu aprendi na minha profissão é que todo paciente tem que ter uma boa anamnese, gente. E às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente não tem paciência de escutar a história do paciente. Está ali, o diagnóstico está na história. Você vê aquela paciente que eu falei com vocês, o diagnóstico estava na história. O exame neurológico dela é normal. Uma paciente que tem enxaqueca e que sentiu mal e desmaiou e levantou e começou a ter dor de cabeça e vomitou e fotofobia. Então, quer dizer, qual é o diagnóstico? É síncope com enxaqueca. Então, às vezes a gente não escuta o doente e vai direto no exame físico e o que é pior, vai direto no exame complementar. Aí o exame complementar não tem nada a ver com aquilo. Aí você pede uma tomografia e aparece um tumor benigno, pequenininho, que chama meningioma, lá na córtex cerebral. Pronto. Eu estou com dor de cabeça por causa do meningioma. Aquilo ali foi um achado. Aí você pede uma tomografia de tórax e vê um nódulo. Está perdido. Que aí aquele nódulo, não sei o quê, tem que fazer uma biópsia, tem que fazer um estudo, tem que colher um escarro, tem que fazer uma broncoscopia. Então, a medicina não tem fim. Você vai pedindo exames desnecessários e vão aparecendo acidentalomas, que são patologias que não tem nada a ver com aquele doente. O que ele tem, gente? Então, um exame neurológico bem feito, 90% não precisa de exame complementar. Se o exame complementar que você vai pedir vai te auxiliar, ótimo. Mas se você colheu uma história e fez um exame, quase sempre ele já saiu com o diagnóstico. Tem uma dúvida? Tudo bem. O doente tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca de muitos anos e há 2 meses a dor de cabeça se tornou contínua, diariamente, e aquela dor de cabeça é diferente das dores de cabeça que ele tinha a vida toda, que era enxaqueca. Olha como é que a história é diferente. É um doente que tinha enxaqueca há muitos anos e há 2 meses a dor de cabeça mudou de característica. Ela se tornou contínua, diária e persistente. Então, é uma dor de cabeça diferente. Ou o doente que tem enxaqueca, a mulher, principalmente, infelizmente, tem mais enxaqueca do que os homens, por uma questão hormonal. No período pré-menstrual, elas sofrem horrores. Então, se a doente tem uma dor de cabeça no período pré-menstrual e, subitamente, ao esforço físico, qualquer esforço, ela apresenta uma dor súbita, de grande intensidade, que é diferente da enxaqueca que ela tem, olha a história. Então você tem que investigar essa dor de cabeça. Ela pode ter agora uma ruptura de um aneurisma, que não tem nada a ver com a enxaqueca que ela tem. Aí cabe você pedir uma tomografia. Então, é por aí que você tem que ir. Não é todo exame olhar, examinar e pedir exame. Então, o exame neurológico, volto a dizer, na minha opinião, é o exame mais completo. Tentei aqui, com muita dificuldade, e vou levar para vocês um exame neurológico simplificado, porque senão nós vamos gastar mais de 1 hora aqui falando de exame neurológico, vai ficar cansativo. E eu também não vim aqui com a finalidade de mostrar um exame neurológico para a residência de neurologia. Eu tenho consciência que nós aqui estamos numa residência de medicina comunitária. E estamos aqui com colegas dos mais médicos. Talvez
alguns mais médicos não tiveram nem exame neurológico na faculdade, porque passa batido e às vezes o neurologista lá na faculdade não tem paciência ou também não explica o exame neurológico. Então, eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. Também tenho consciência que vocês não vão fazer um exame neurológico lá nos seus respectivos locais de trabalho e não vão indicar o neurologista para atender o doente. Mas eu acho que vocês podem ajudá-lo a ter uma direção. E uma coisa que eu gosto e que eu me sinto feliz é quando eu recebo um parecer de um aluno meu que não sabe qual é a patologia, mas que descreveu o que ele encontrou de uma maneira simples. Eu não quero receber ninguém pedindo parecer de convulsão com C cedilha. Entende? Então, eu acho que a gente tem condição de pedir um parecer de uma maneira objetiva e de uma maneira que a gente possa ajudar o colega que vai receber o doente. Então, eu, na minha cabeça, pensei num exame neurológico simplificado. Eu nem sei se existe essa palavra, mas eu não quis ir muito fundo, porque também não tem cabimento a gente aqui ficar minucioso demais. Então, o que eu pensei? A primeira coisa que é muito importante em que você aborda o doente, chegou para você e começou o exame neurológico, é você ver a mobilidade do pescoço. Se você está numa emergência ou se você está em algum local, estou com dor de cabeça, você bota o doente deitado. E você vai ver com a flexão da nuca se ele está com uma rigidez ou se está flácida. A pessoa idosa tem uma coisa chamada artrose cervical. Então, vocês têm que tomar cuidado. Que às vezes chega uma pessoa idosa, com febre, dor de cabeça, você botou ela deitada e aí você fletiu a cabeça da idosa ou do idoso. E está dura. E você achou que ele estava com rigidez de nuca. Essa dificuldade não é de vocês, é dificuldade que é global. Se ele está com a flexão rígida, você também tem que fazer a lateralidade do pescoço, onde você vai encontrar que a rigidez não é só na flexão, mas é uma rigidez global. Então você vai ver que esse paciente tem uma artrose cervical. Então cuidado com o diagnóstico de rigidez de nuca numa paciente idosa. A paciente jovem não tem artrose, não tem esse perigo, mas do idoso é muito comum você receber o parecer dizendo que ele está com rigidez de nuca. E você vai ver que ele é todo duro. Se for um doente parkinsoniano, então, como é que você vai ter certeza que ele está com rigidez de nuca? Às vezes você indica uma punção lombar num doente na tua dúvida. Tudo bem, mas presta atenção na artrose cervical desses doentes que têm uma certa idade. Ligado à movimentação e da nuca, você tem que estar atento sempre aos sinais meníngeos. Eu já falei isso aqui várias vezes, já caiu na prova. Você tem que fazer a flexão da nuca e observar os sinais tipos meníngeos. Sinais meníngeos é o quê? Uma irritação da membrana que envolve o sistema nervoso, que chama meninge. Então, quais são os sinais meníngeos? LASEG. Como é que é o LASEG? Paciente deitado, você pede e você levanta as duas pernas desse paciente. Eu não vou fazer isso com a Tabata aqui, que ela está de saia aqui. Ah, que bom. Então, você botar a pessoa deitada, levantar as duas pernas esticadas, você vai observar o quê? Se ele tem um estiramento radicular. Porque se a raiz estiver inflamada, quando você levantar as duas pernas, ele vai sentir dor. Então, isso é uma inflamação da raiz. Isso chama-se sinal de LASEG. Tem outro sinal que chama Kernig. Como é que é o sinal de Kernig? Paciente deitado, você flete as pernas do doente e abre
quando você faz esse movimento de fletir as pernas e esticar as pernas, ele também vai sentir dor nas coxas, na parte posterior. O ciático vai estar inflamado e você vai ter um Kernigh positivo. Tem Laseg com estiramento das duas pernas, o Kernigh com ela fletida e depois esticada. Boa tarde. E o último é o Brudzinski, quando você flexiona o pescoço, ao flexionar o pescoço, automaticamente ele faz uma flexão das pernas. Então, instantaneamente, deitado, quando você flexiona a cervical, imediatamente ele faz uma flexão das pernas. Chama sinal de Brudzinski. Então é por isso que neurologia às vezes assusta. O cara fala, Brudzinski e tal. Mas não tem nada a ver, foi o cara que descreveu a doença, ou descreveu o sinal. Laseg com as pernas esticadas, Kernigh com flexão e estiramento da perna. E Brudzinski, quando ele flexiona e você automaticamente vê que as pernas também flexionam. Em relação ao sistema motor, o que a gente, na verdade, tem que pensar? É isso que eu falo. Neurologia é difícil, mas se você pensar, ela não é tão difícil. Quando você fala no sistema motor, para você ver a força do paciente, você tem que entender que tem dois sistemas. Tem o sistema motor, que é da força, e o sistema de modulação, que é modular o movimento. Então, uma coisa é você fazer força. A outra coisa é você modular o movimento. O sistema de força é um sistema chamado piramidal, que vem do feixe piramidal. E o sistema de modulação do movimento chama extrapiramidal. Olha o nome, piramidal e extrapiramidal. Mas eu não vou lembrar disso, piramidal é ligado à força. Então, pensa no piramidal, que seria um acidente vascular cerebral. E o extrapiramidal, uma doença de Parkinson. Então, se você bota na tua cabeça uma doente que tem acidente vascular cerebral e um doente que tem Parkinson, você sabe que o envolvimento piramidal é no AVC e o envolvimento extrapiramidal está ligado nas doenças de Parkinson. Porque a doença de Parkinson não perde o motor, perde a modulação. O cara tem tremor, o cara anda mal, mas ele tem força na mão. No piramidal, não, é um AVC, ele perdeu a mobilidade da mão e da perna. Só para ter uma ideia simplificada do que eu estou falando. Então, você tem o sistema motor, que nada mais é. Aí vem os nomes complicados. Paresia e plegia. Eu já falei isso. Então, se você tem uma dificuldade em todo o imídio, você pode dizer o quê? O doente está hemiparético ou ele está hemiplégico. Está difícil entender isso? Não. Então, ou ele tem uma paresia, que ele está com a leve fraqueza no imídio, ou ele está totalmente paralisado. Então, o cara está, fulano é paraplégico. Ele tem uma paraplegia total. O doente tem paraparesia. Ele anda, mas anda com dificuldade. Então, paresia é diferente de plegia. Então, quando você for pedir um parecer, vocês olharem o paciente, sugiram o parecer para a neurologia num doente que está paraparético ou paraplégico. Ele está hemiparético ou hemiplégico. Então, é mais ou menos essa distinção que você tem que ter na hora de avaliar o doente. Então, isso faz parte do sistema motor. Aí eu botei aqui, hemi é todo hemisfério. Mono é um hemisfério, é um local, é um membro. Ele está Rômulo, estou te perguntando, monoparesia crural. Crural é da perna e braquial é do braço. Se ele tem uma monoparesia crural direita, ele está com fraqueza em que membro? Ah, é? Crural direita. Ah, é?
Então ele está com fraqueza na perna direita. Se o doente tem uma monoplegia no braço esquerdo, o que você acha que ele tem? Hã? Monoplegia no. Não é isso? Então ele está monoplégico, ele só está com fraqueza no braço. Agora, se ele está hemiplégico, ele está com a fraqueza total daquele membro, do braço e da perna. Se for só na perna, é crural. Se for no braço, é braquial. Ok? Como é que é a manobra de Migazzini? Todo mundo sabe o que é a manobra de Migazzini? Foi o cara que escreveu. É quando você olha um doente que está com a fraqueza no braço, hoje acordou no braço e na perna, o que você vai fazer? Você vai botar o doente sentado, com os olhos fechados, e pedir para ele abrir os dois braços. Quando ele abrir os dois braços, você pede para ele fechar os olhos. Você botou ele sentadinho na maca, bota assim, só podia esticar os braços, fecha os olhos um pouquinho. Essa é a manobra de Migazzini. Você vai ver que ele vai cair um pouco de um lado em relação ao outro. Mas você ficou em dúvida. O que você vai fazer? Aperta o braço dele para baixo e pede para ele levantar os dois braços. Quando você pedir para levantar os braços, você vai ver uma resistência menor aonde estiver parando. Ok? Isso em relação aos braços. E as pernas? A mesma coisa, ele deitado, com as duas pernas fletidas, pede para fechar os olhos. Fecha os olhos um pouquinho. Segura um pouco as pernas. Segura um pouco as pernas. Quando a perna começa a cair, você vai definir que ele tem um Migazzini positivo. Deu para entender mais ou menos? Não tem segundos. Vai depender de quanto você vai ver na tua fraqueza que você vai encontrar. Pode demorar 10 segundos, pode demorar 15 segundos. Você também não vai deixar o cara 2 horas com a perna esticada. Tá certo? Um pouquinho, mas não há milímetro de minutos ou segundos. Então, Migazzini para membros superiores e Migazzini para membros inferiores. Eu já falei que o piramidal, bota na cabeça, o sistema piramidal é ligado à força. E o sistema extrapiramidal é a modulação desse movimento. É importante. Por que o doente tem um acidente vascular cerebral parietal à direita e fica hemiplégico à esquerda, Rômulo? Estou te perguntando porque eu acho que você vai ser neurologista, Rômulo. Hein, Rômulo? Ô, Rômulo, o doente tem um acidente vascular parietal direito e fica hemiplégico à esquerda. Por quê, Rômulo? Hein, Amanda? Por quê? Hein? Por quê? Por quê? Porque existe uma estrutura anatômica no tronco cerebral, bem na protuberância, que chama ponte, que tem um local chamado decussação das pirâmides. O nome é lindo, né? Decussação das pirâmides. Essa decussação das pirâmides passa ali o feixe piramidal. Da direita, quando ele passa pelo tronco, pela decussação, ele cruza para o outro lado. E o feixe piramidal do lado esquerdo, na ponte, cruza para o outro lado. O doente que tem um acidente vascular cerebelar. O que vocês acham de um doente que fez uma isquemia no cerebelo? Ele está à esquerda. Qual é o tipo de lesão piramidal que esse doente vai ter anatômica para vocês? Pode falar, Amanda. Do mesmo lado. Porque está abaixo da decussação das pirâmides. Pô, neurologia é muito difícil. Pelo amor de Deus, gente. Deu para entender ou está difícil? Entende? Então, isso é uma noção.
Como é que o cara tem um acidente vascular à direita e vai fazer do outro lado? Tudo tem uma explicação. Porque um tracto córtico, espinhal, piramidal, cruza na decursação e sai para o outro lado. Mas se ele está parético à esquerda e o acidente é cerebelar, e a decursação está para cima, ele já cruzou. Entendido ou não? Existem 20 síndromes do tronco cerebral, que se eu começar a falar aqui só vai acabar amanhã. Eu só sei de cabeça 15, 14, mas aquele localzinho no tronco tem vários nomes. Então é por isso que neurologia às vezes fica difícil. Porque ali naquele tronco, naquela mediação ali, tem 20 ou mais síndromes por ali. Em relação ao sistema sensitivo, também vem pela via piramidal. Então, Amanda, o doente tem um acidente vascular parietal à esquerda. Ele está com perda de força de que lado? Hã? Do outro lado. Mas do outro lado tem nome, manda. Direito. Você vai escrever no parecer. O doente tem um AVC do outro lado. Não. Ele está hemiparético à direita, tá certo? E se eu falar que ele está hemihipoestésico à direita, o que eu falei? Falei grego? Falei o quê? Hipoestésico. Ah? Fala, Rafaela. O doente está hemihipoestésico. Então ele está hemiparético, diminuição da força. E ele está hemihipoestésico. Doutor, o senhor está falando russo. Não estou russo. Estesia é sensibilidade. Paresia é motricidade. Desculpe, gente. Vou desligar aqui. Entendido isso? Então vou repetir. O doente está parético ou o doente está hipoestésico. Paresia ou plegia. Ele pode estar hemiparestésico ou ele pode ter anestesiado. Olha a anestesia. O que é anestesia? É você anestesiar o doente, tá certo? Então, hipoestésico ou hemiparético. Caminha pelo mesmo feixe piramidal. Tá difícil? Hã? Cíntia está olhando para mim assim e tal. Mais ou menos, né, Cíntia? Então, a sensibilidade tem dois tipos. Aí já vai ficando um pouquinho neurológico demais. Superficial e profunda. Como é que é a superficial? Tem dois tipos. Tátil e dolorosa. Tátil e dolorosa. Aqui tem uma coisa chamada martelo. Você vai tirar a sua agulha e vai espetar o doente. Isso é uma sensibilidade dolorosa, em que você vai ver se ele está com dificuldade na sensibilidade dolorosa. Ou, eu tenho tremor essencial, hein, gente? Não tomo nem propanolol, nem primide, mas tem. Ou você vai passar uma peninha naquele doente. Então você tem a sensibilidade dolorosa ou a sensibilidade tátil, que caminham pelo feixe piramidal. Então quando você viu que o doente está com hipoestésia, como é que você vai saber se ele está com dificuldade da sensibilidade? Ou você vai testar a dolorosa ou a tátil, ok? Então tá lá, tátil, dolorosa, e aqui tem os nomes que a gente estava falando. Estesia, que é a sensibilidade, hipoanestesia, ele pode ter hiperestesia, tem que estar baixo, não estou ouvindo.
Então, o doente pode ter diminuição da sensibilidade ou ele pode ter aumento da sensibilidade. Algumas doenças podem aumentar a sensibilidade. Por exemplo, uma doença talâmica, que é o tálamo, ele pode dar hipersensibilidade. Então, você não tem diminuição. Então, é uma coisa um pouco mais profunda, que aí eu também não achei que cabia. Mas ela chamou a atenção, Carol, eu tenho que falar. E também tem outras que chama de disestesia. Tem pessoas que ficam queima e arde, que seria neuralgia. Vocês já viram herpética. A doença herpética queima. Então você não tem dificuldade, é porque pega a raiz e aí dá uma sensibilidade muito, muito acelerada, que chama disestesia. Aí tem esses nomes que aí deixa a gente um pouco complicado. Ou ele tem uma diminuição, ou ele tem um aumento. Tá certo? Em relação à sensibilidade profunda, ela é regida pelo cordão posterior da medula. A parte posterior da medula é que é responsável pela sensibilidade profunda. A sensibilidade profunda, ela é caracterizada pelo diapasão. Por quê? O diapasão vai mostrar se ele tem uma alteração na sensibilidade vibratória. Você bate o diapasão e bota em cima do ossinho aqui, ó. Bota em cima do cotovelo ou do joelho. Quando você vibrar o doente, você vai ver que ele não perdeu a sensibilidade vibratória. Então, a sensibilidade vibratória, ela é importante para a gente ter o raciocínio se esse doente não tem, ou ele tem a integridade do cordão posterior da medula. Então, se ele perdeu a sensibilidade vibratória, você topograficamente pode jurar que ele pode ter uma doença da medula na parte posterior. Olha como é bacana isso. Então, é muito importante você ter a sensibilidade tátil e dolorosa, que é superficial, e a profunda, que seria no cordão posterior da medula. A outra coisa importante é a noção de posição segmentar. Também é na parte posterior da medula. Um doente deitado, você pega o dedão dele, pede para ele fechar os olhos, você eleva o dedo ou abaixa o dedo. Você pergunta a ele, o dedo está para cima ou para baixo, com o olho fechado? Se ele tiver uma lesão no cordão posterior da medula, ele não vai acertar. Doutor, não tô conseguindo decifrar se está para cima ou para baixo. Você pode fazer no dedo da mão também. Com o olho fechado, estou com o dedo para cima ou para baixo. E o doente perde essa integridade, chama-se noção de posição segmentar. Isso é na sensibilidade profunda. Então, repetindo, sensibilidade superficial, tátil, dolorosa. Sensibilidade profunda, vibratória e noção de posição segmentar. Os nomes não são nomes bacanas, mas é só para vocês entenderem que pode passar por vocês. Na vibratória é palestesia e a noção de posição segmentar é abatiestesia. Já é uma coisa um pouco mais complicada de cada um guardar. Em relação à coordenação motora, que seria uma avaliação cerebelar, o cerebelo é o órgão do cérebro em que é o nosso equilíbrio. Então, você pode testar a coordenação motora. Como é que você testa a coordenação motora? Primeiro de todos, é uma coisa chamada dismetria. É você saber metricamente se o cerebelo dele está comprometido. Como é que você pode medir isso? Você pode fazer 3 fases, pode fazer várias, mas as 3 mais importantes é você botar o doente deitadinho ou sentado e você pedir para ele abrir o braço, primeiro com o olho aberto. Não vai sacanear o doente e botar ele de lado com o olho fechado. Com o dedinho aberto na ponta do nariz, de um lado, botando na ponta do nariz. E daqui a pouco você fala com ele, fecha os olhos. Aí ele vem e não vai. Então, ele não acerta o olho, não acerta a ponta do nariz. Então, isso é
dismetria. Você está tentando observar como é que está o cerebelo do lado direito e fazendo do lado esquerdo. Em relação à dismetria dedo-nariz, você também pode fazer dedo-dedo. Fechou, com o olho aberto, dedo com dedo. Ou fecha os olhos. Aí, ó, tem uma doença cerebelar, tá vendo? Então é mais ou menos você botar um dedo com dedo na frente. Então, dedo, nariz ou dedo, dedo. E o último, calcanhar no joelho. Também deitadinha, você pede para ela botar, ou ele, o joelho direito, o calcânio direito no joelho esquerdo. E do outro lado, a mesma coisa, o joelho, o calcânio esquerdo no joelho direito. Isso é o quê? É para você, na verdade, observar se ele tem uma incoordenação motora e se ele pode ter uma doença cerebelar. Então, se o doente não tem isso, ou ele não tem o dedo no nariz, você pode desconfiar que ele possa ter uma doença cerebelar. O último é um nome horroroso, chama disdiadococinesia. Já ouviu falar isso, Romulo? Nunca, né? Hã? Não, né? Vem cá. Senta aqui um pouquinho. Com a perna para lá. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Disdiadococinesia? Não aprendi com essa palavra. Eu sei que mas eu só aprendi que era movimento de rotação. Então é aqui, ó. Botou a mão aqui e fez assim. As duas. Rápido. Esse é o movimento, graças a Deus, normal numa paciente que não tem doença. Mas uma doente que tem alterações cerebrais, possivelmente cerebelar ou doença de Parkinson, por quê? A doença de Parkinson lentifica o movimento. Quando você pede o doente que tem doença de Parkinson, ele tem uma certa dificuldade de fazer esse movimento. Por quê? Ele é um modulador, olha lá, modulador. É diferente do piramidal, que é o quê, Romulo? Não é força? Ele tem força, mas ele não tem modulação. Ou tem uma doença cerebelar. Faz de novo, mais rápido. Então, ela não tem, graças a Deus, disdiadococinesia. Então, a disdiadococinesia, esse nome horroroso, é para saber se o doente tem coordenação num dos braços. Doutor Jefferson, precisa avaliar fazendo assim ou pode avaliar fazendo movimento sem ser Não, alternado? tem que ser movimentos assim, dessa maneira. Eu lembrei disso que eu estava comentando com eles. Quando eu fui fazer a minha prova lá na FOA, eu me ensinei assim, movimento alternado. Aí eu perdi um ponto, aí eu nunca esqueci desse... Ainda bem que eu não perdi quando você me perguntou, né? Os dois pés, você também pode testar esse movimento, levantando para baixo e para cima, vai. Ok? O doente parkinsoniano, ele tem dificuldade de fazer esse movimento. Então, quando você bota ele deitado, você vai ver que ele tem uma certa fraqueza de levantar o pé para baixo e para cima. Obrigado. Então, quer dizer, eu estou dando aqui um rolê que eu acho que ninguém vai fazer isso o tempo todo, eu vou achar que vocês estão perdendo muito tempo, mas você rapidamente, vocês podem fazer isso no ambulatório. Eu botei aqui alteração na fala, muita gente erra isso, e às vezes é difícil mesmo. Qual é a diferença na fala disartria de afasia? Tem ideia, Arthur? Eu vejo toda hora isso no pronto-socorro. Paciente com hemiparesia direita com disartria. Tá certo ou errado? Zatia é o eu na hora de
de... É de... Esqueci, isso é motricidade, de articular a palavra, lembrei, articular. Olha a diferença. O paciente é disártrico. Então, ele tem dificuldade de articular a palavra. Ele não é afásico. Carol, o que é afásico? Afásico é ausência, né? Então, ele não consegue falar. Não confunda disartria com afasia. Ok? E uma terceira problemão que todo mundo erra. Dislalia. É trocar as letras, né? Pessoa que fala com a língua em cima presa do dente. Então, é muito comum o colega pedir parecer. O paciente está com hemiparesia e com dislalia. Não dá. Só se ele tiver a língua presa e teve um acidente vascular cerebral. Tudo bem. Então, é isso que eu estou falando. É que vocês podem não ser neurologistas, mas vocês têm que entender um pouco que não é difícil. Se o paciente tem uma dificuldade de articular, é diferente dele não conseguir falar. Se ele não falou, ele está afásico. Se ele não articula bem, Jacarepaguá. Ele não falou Jacarepaguá, ele vai ele vai, entendeu? É diferente do cara que ele não conseguiu falar. Ok? Você pode dar um exemplo de dislalia? Porque... Não, eu não sei, não tem língua presa, mas mas o cebolinha é dislálico. É dislálico. Você tem dislalia? A última aqui, que todo mundo conhece, acho que conhece, prova de Romberg. Sabe o que é isso, Romberg? Nunca ouviu falar em Romberg? Nossa, é bem fácil. Como é que é, Carol? Você vai orientar o paciente a ficar em pé, juntar os pés. Vira para lá, vira para lá. Aí. Não. Se você não bebeu. Você vai ter que tranquilizar o paciente, porque temos pacientes que já são um pouquinho debilitados, idosos e tal. Vai juntar os pés, juntar os braços do corpo, aí você vai ficar lateralmente, nunca na frente, né, para ele se sentir assediado. Vai falar para ele fechar o olho, e aí ele tem que ficar pelo menos 30 segundos sem cair. Aí, se tiver um problema, geralmente ele vai tombar. Eu vou tombar se eu ficar no meio. Peraí. Fica aí. Não, eu caí da muleta da luz, querido. Não, eu caí pra rua, graças a Deus. Vem cá. Sério, foi muito vergonhoso. Isso é uma manobra que chama Romberg. Bota os dois pés juntos. Bota bem. Tá bom. Olha para lá, fecha os olhos. Eu tô falando? Fecha os olhinhos, porque é um pouco psiquiátrico, né? É, um pouquinho. Tem uma leve. Tá vendo? Olhou para lá, fecha os olhos. Isso é um Romberg. Romberg sensibilizado é mais difícil. Não é todo mundo que acerta. Pode até ter positivo e não ter problema, mas você tem que pesquisar. Um calcanhar na frente do outro assim. Você tem que ficar perto do doente, porque se ele cair, tu vai pagar um mico, né? Fecha os olhos um pouquinho. Caraca, isso é muito difícil. Então, esse é o Romberg e esse que ela fez é Romberg sensibilizado. Isso aqui é patognomônio de qual patologia, gente? Senta aí. Alteração cerebelar? Não. Todo mundo erra. A doença cerebelar não altera o Romberg. Porque a doença cerebelar é uma doença do neuroeixo. Então a pessoa pensa que a doença cerebelar vai levar ao Romberg positivo ou negativo. A única patologia para você pesquisar o Romberg é labirintopatia. Então a doença labiríntica, a doença que tem no ouvido médio, é que você vai classificar se o Romberg é positivo ou negativo. Tá dando para entender isso? Paciente com VPPB dá Romberg positivo? Não entendi? Paciente com VPPB tem Romberg positivo? Com certeza, porque é uma doença do ouvido médio. Vertigem paroxística postural benigna, foi o que ele falou.
Aí é outra história, são cálculos dentro dos ductos, né, dali de dentro, que você às vezes coloca o cálculo ali dentro para ele parar de ter isso. Mas a doença labiríntica, a doença com labirintopatia é que dá o sinal de Romberg. Doença cerebelar não altera o sinal de Romberg. Aquele pé de pé também? Hein? Pé de pé? Oi? Pé de pé? Também é um teste também, né? Seria mesmo Mais ou menos. Avalia também labirinto e não cerebelo. Isso. Quer falar, Laura? Bom, em relação, nós já falamos sobre motor, sobre sensitivo, sobre coordenação motora, passamos pela coordenação motora, dismetrias e tal, e agora chegamos no tônus. Você, para avaliar um doente neurológico, você tem que saber a tonicidade desse doente. Esse doente pode estar com tônus normal, chama eutonia, ou o doente pode estar hipotônico, totalmente hipotônico, ou ele pode estar hipertônico. Se ele tiver hipertônico, você tem que definir se esse aumento do tônus, qual é o tipo do tônus. Dá para você fazer pelo exame neurológico. E aí você pensa na hipotonia cerebelar. O doente que tem uma doença cerebelar, o tônus está diminuído. Então, do lado onde ele teve doença no cerebelo, ele está mais hipotônico do que do outro lado. Mas, quando pega o feixe piramidal, aquele lado parietal que cruzou na decussação, o doente está com hipertonia. Um acidente vascular cerebral, o doente está hipertônico. Mas é a mesma hipertonia do Parkinson? Não. São dois tipos de hipertonia. A hipertonia elástica e a hipertonia plástica. Elástica, você pega o doente e faz a flexão, o início do movimento ele tem hipertonia. Depois da metade do movimento, você consegue fletir sem problema nenhum. Então isso chama hipertonia elástica. E a hipertonia plástica fica todo ele rígido no movimento do início ao fim. A hipertonia plástica, você pega o punho e é como se ele tivesse uma roda denteada. Então, o doente com Parkinson, você pede para fletir e abaixar o punho, você vai ver como se tivesse o punho assim, uma catraca, ó. E chama roda denteada. Então, hipertonia plástica é uma coisa, hipertonia elástica é do feixe piramidal. É muita informação, mas eu estou falando que para vocês entenderem um pouco o que é isso. E quando fala espasticidade? É outra coisa. Aí não tem a ver com tônus, né? Não tem nada a ver com tônus. Você tem uma liberação piramidal do movimento. É o doente espástico, duro, que aí você não consegue movimentar, mas é um aumento do tônus exagerado. Tá? Em relação à marcha, marcha é uma coisa que eu sempre gosto, porque é uma coisa que você é neurologista, né? É um cara que fica percebendo, aí o cara fica meio maluco. Eu não sou maluco, mas eu ando e olho, de vez em quando eu já dou uma olhada na rua das pessoas e a gente faz o diagnóstico pela marcha. Eu trabalhei no Instituto de Neurologia há 6 anos e o porteiro, o seu Severino, falava, doutor, chegou uma marcha ebriosa aí. Ele não errava uma. Porque ele já trabalhava lá há 40 anos e sabia o que o doente tinha. Doutor, só vai atender uma polineuropatia hoje, hein? Vai, não errava. Então, doutor Raymond Adams, que era o maior neurologista de Nova York, no consultório dele era taco. Por que taco? Porque ele ouvia o doente andando na recepção e fazia o diagnóstico antes de entrar na sala dele. Maluco, né? Maluco, Nora. Porque pelo barulho de como o doente batia no taco, ele sabia se era um ataque ou era um polineurite. Então, ele adorava discursar sobre doença neurológica, mas exclusivamente pela marcha.
Então, quando você olha o doente, você está na rua, às vezes estou no restaurante, às vezes eu falo com meus filhos, olha lá, olha o parkinsoniano ali. Olha lá, aquela mulher ali tem isso assim, assim. Então, pela marcha, às vezes você sabe qual a patologia do doente. A marcha atípica é atípica mesmo, você não sabe e não tem nada descritivo em relação a isso. E as marchas atípicas, ataxia cerebelar, é o que a Carol tem, bebe muito, então a marcha é atáxica ou marcha ebriosa, do ébrio. O cara vai no consultório, ele já vai andando como se ele tivesse bebido um pouco. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no Largo da Batalha, a enfermeira falou, doutor, tem um cara ali na recepção que está completamente embriagado, ele veio procurar o senhor. Aí eu olhei o doente, ele foi andando, andava, e falou, doutor, nunca botei um álcool na cabeça. Ele tinha uma doença cerebelar típica, que chamava von Recklinghausen. Então, a doença cerebelar, ela é atáxica ou marcha ebriosa. Cuidado que os doentes que tomam chopinho, né, Luanas e poucas, eles fazem marcha atáxica, né, Luana? A marcha dispráxica frontal é do doente que anda e tem uma certa, não é ebriosa, mas ele não consegue dar o passo normalmente. Então ele tropeça um pouco no mesmo pé dele, chama dispraxia, é lesão frontal no cérebro. A outra é a marcha escarvante, polineuropatia. O que é isso? Dificuldade de levantar o pé. Então ele anda... Ele tem dificuldade de levantar o pé. Então ele anda como se ele estivesse escavando alguma coisa no chão. Isso é uma doença polineuropática. Você vai ver na rua o paciente andando dessa maneira. É a marcha que escava. É a dificuldade de levantar o pé para andar. Muito comum, diabético ou alcoólatra. Ele perde essa função de levantar o pé. Marcha escarvante. Escarvante. Marcha ceifante. O que é marcha ceifante? Em foice. Então o cara anda aqui o pé. Isso é o quê? Acidente vascular cerebral. Está plégico ou está parético do membro, então ele anda, olha o pé dele. O pé é como se estivesse em foice. A outra marcha talonante, do sifilítico. É o doente que anda com tabes dorsale. Ele anda com assim, ó, calcanhar. Então, quer dizer, parece maluquice, mas porra, só do seu Severino olhar essas marchas, ele já te dava cola. O último, que o Rômulo também sabe, que é marcha em pequenos passos. O francês chama de petit pas. Então ele anda com a marchinha pequenininha, tremendo. Então, a marcha em pequenos passos é a marcha do Parkinson. Então, tudo bem, você pode não ser neurologista, mas se você conhecer essas marchas todas, você já pode fazer um diagnóstico no seu consultório. O doente entrou, você olhou para ele e já viu que ele tem uma marcha atípica. O neurologista tem que botar o doente para andar. Não pode o cara ficar sentado, olhar o doente sem mandar o cara andar. Para ele você sentir como é que ele está andando. Tem a marcha também da paralisia cerebral, que eu não botei ali, a marcha em tesoura, né? Aqueles doentes que têm paralisia cerebral e eles andam com a marcha como se fosse marcha em tesoura. E na ponta dos pés, que é tipo de autismo? Não, Moura. Mas eles associam a autismo também, é um dos sinais. Pode ser um sinal, né? Mas não eu sinceramente. Não acho que tem. Eu também não. Doutor Jefferson, só uma. Estou perguntando muito, mas. E a pessoa que anda sem nenhuma característica, mas vai perdendo a direção? Eu sou essa pessoa e eu tenho que me esforçar. Você é uma doente neurológica, né? Você tem Homer positivo, tem marcha atípica. Cara, eu vou andar atrás de você, porque se eu não andar na frente, você vai me perguntar. É que eu ando assim, vou andando, quando eu vejo, eu já estou fazendo uma curva assim, ó, pro outro
Que é isso? Você pode ter uma... Não, você pode ter uma disfunção, né? Você pode ter uma disfunção labiríntica, pode ter alguma coisa, né? Muita tontura, Então eu acho que você pode ter uma labirintopatia, né? tô achando. Eu de repente. Bom, em relação aos reflexos, que também é uma coisa que caminha junto, o doente neurológico, você tem que pesquisar o reflexo do doente, não é isso? Então você, na verdade, realizar os reflexos glabelar, que são superficiais, e os profundos. Os superficiais tem o glabelar, em que você bota o doente sentadinho e bate na glabela do doente. E quando você bate, se for, na verdade, atípico, você vai ver que o doente parkinsoniano tem esse movimento. Quando você bate, ele fecha. São movimentos exaltados superficiais. É um nome de um autor que chama Myerson. Ele observou que os doentes parkinsonianos sentadinhos, quando você bota o dedo, ele tende a fechar os olhos com facilidade. Também é um diagnóstico que você está com dificuldade de saber se é Parkinson ou não, você bate na glabela dele que ele vai naturalmente fechar os olhos. Sucção, que é igual ao neném, né? O doente que tem demência ou doente que tem alteração avançada, você bate no mento ou bate no lábio, você vai ver que o doente vai fazer esse movimento de sucção, igual ao do neném. E o doente córneo-palpebral, que você passa uma gaze na córnea, e você vai ver que quando você passar na córnea, ele vai movimentar a mandíbula. Chama córneo mandibular. E às vezes você vê isso no CTI dos hospitais. Córneo mandibular. E os reflexos profundos, que todo mundo sabe, ou o doente tem uma hiperreflexia, uma hiporreflexia, ou não tem reflexo. É importante saber isso? O doente do sistema piramidal, que tem acidente vascular cerebral, ele vai estar com reflexo exacerbado. Então ele tem uma hiperreflexia. O doente cerebelar, ele tem um reflexo menor, que é hiporreflexia. E o doente do nervo periférico, igual o Guillain-Barré some os reflexos. Então o doente tem perda ou arreflexia. Então nós temos piramidal, hiperreflexia, cerebelar e o doente com Guillain-Barré que tem arreflexia. Você pode fazer no biccipital, no tricipital e no patelar e no aquileu. Bate no aquileu ali atrás. Vem cá. Então você vai localizar aqui o patelar e bateu aqui. Tá vendo? Ela está com Guillain-Barré, porque ela não tem reflexo. Alguns pacientes não têm reflexos, e também não quer dizer que ela tenha doença. E tem doentes que têm reflexo exacerbado, tem gente que tem reflexo diminuído. Aqui eu não vou botar a mão embaixo, mas você segura o pé, por favor. Você levanta o pezinho dela e bate aqui atrás no aquileu. Quando você bate aqui, o pé dela abaixa. Então, aqui é o reflexo aquileu, aqui é o patelar, de um lado e do outro, e aqui no braço, você pede para fletir aqui e bate aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui é o tricipital. E aqui o pronador. E agora você tem que botar sentadinho ali, né? Pode sentar, pode botar o sapatinho. Então você pode ter hiperreflexia, reflexo exacerbado, pode ter hiporreflexia e pode ter arreflexia. Patelar, aquileu e pronador. O reflexo mais importante, né, que a gente tem é o cutâneo plantar, que foi descoberto por Babinski. É um reflexo muito importante
em que você pega a face lateral do pé e vai até... Vem cá de novo. Desculpe. Não... Agora é sem meia. Agora é sem meia. Tira a meia, faz um favor. Senta um pouquinho. Não sei se daí todo mundo vai dar para ver aí. Eu estou de costa para cá. E, com a agulha... Não vou furar, não. Olha aqui, ó. Você pega a parte lateral e depois você vem para aqui para dentro. Então, quando você faz esse movimento lateral e vem para cá, graças a Deus ela não tem. Mas o dedo levanta. Quando você levanta esse dedo aqui, ele é patológico. Você vê que o cara, há muitos anos atrás, observou que quando ele fazia esse movimento com a agulha e levantava o dedo, ele sabia que aqui tinha uma lesão piramidal. Quando eu peguei essa pé e levantou o dedo, qual o hemisfério cerebral que tinha algum comprometimento, Rômulo? Então ela tinha uma doença no hemisfério cerebral esquerdo. E o cara descreveu isso há anos atrás, ganhou um prêmio Nobel, porque ele viu que ela tinha um dedo levantado quando ele fazia esse movimento. O normal é que ela contrai o dedo. Agora, quando ela estende o dedão, ela estende esse dedo e todos os 4 dedos se abrem em leque. Isso seria o sinal de Babinski. Os 4 dedos abertos e o hálux para cima. Esse aqui é o cutâneo plantar normal. Mas tem sucedâneos, tem outro tipo de você pesquisar esse dedão aqui. Que tem vários nomes que eu não estou afim de falar, porque aí também confunde vocês mais ainda. Obrigado. Então, se você está lá no ambulatório e viu um doente que você suspeitou, dá para você pesquisar tranquilamente, né? Tranquilamente não, porque nem sempre vocês vão ter o estilete, né? Mas se você com a tua chavinha, todo mundo tem uma chave, que não é o normal, você pega a chave tua e faz aquele movimento de lateral do pé e depois em direção à parte para dentro. Quando você fizer essa parte lateral, você vai observar se o dedão vai levantar ou fletir. Se ela levantar, é patológico. Ela tem uma doença piramidal do outro hemisfério. Ou, se afletiu, graças a Deus, não tem doença piramidal nenhuma. Você não tem agulha? É, uma ponta de cara. Eu faço uma agulhinha aqui na frente. Não entendi. Essa agulhinha aqui, ó. Aqui? Eu faço com essa agulhinha aqui. Eu faço ué. com essa agulhinha. Mas é com agulha mesmo, ué. Aí entra na parte mais sofisticada. Você já avaliou o doente, você viu a motricidade, viu a sensibilidade, viu o tônus do paciente e viu a coordenação e viu a marcha. Ninguém viu nada disso, já pediu parecer para o neurologista lá na segunda. Na primeira e na segunda você já mandou para o neurologista. Mas você tem com o tempo, você está afim, quero mostrar a ciência do Dr. Jefferson, que, porra, ele é muito legal. Aí você passou por isso aqui. Mas, porra, gente, se você fizer 1 ou 2 vezes, você não vai gastar 2 horas fazendo isso. Você botar o cara para andar e botar uma agulhinha nele ali, vai demorar o quê? 10 minutos, gente. Você viu o tônus e botou ele para andar, você já matou alguma coisa. Aí você ficou com dúvida, chegou no nervo craniano, que aí é mais sofisticado. Mas dá para também ter uma noção. Qual é? São quantos nervos cranianos, Amanda? 12.
Doutor 12, eu não vou lembrar dos 12. Tudo bem, mas porra, com o tempo você vai lembrando. Número 1, olfatório. Se é olfatório, ele é ligado ao olfato. Então você tem que botar o doente para cheirar alguma coisa, algum perfume, alguma coisa, para você saber se ele tem anosmia, que na Covid deu de sobra, todo mundo tinha dificuldade para cheirar, não é isso? Ou a ageusia, que é a alteração do paladar. Então a alteração do paladar é dado pelo primeiro nervo, que é o nervo olfatório. Então o nervo olfatório, ou você tem anosmia, ou tem ageusia, ou as duas coisas juntas. O doutor tem isso mesmo? Tem. Os tumores do bulbo olfatório, por exemplo, o meningioma frontal, ele pode apertar o nervo olfatório, a doente te procura, que está com dor de cabeça, e perdeu o paladar e o cheiro. Se ela chegar para você e dizer que está com dor de cabeça, está sem cheiro e sem paladar, você pode não fazer diagnóstico de nada, mas você sabe que a doença dela está no lobo frontal. Porque o nervo olfatório sai por ali, a goteira olfatória no lobo frontal, gente. Você entende como é que o doente neurológico, você às vezes acerta só na tua conversa com ela? Número 2 é o óptico, é da visão. Muito difícil pesquisar a visão, né? Porra, só você fechar um olho do doente, quantos dedos o senhor está vendo? Tanto. Fecha o outro, quantos dedos o senhor está vendo? Então você faz uma acuidade visual grosseira. Lógico que você não vai ter um campo visual, não vai fazer um fundo de olho, mas você dá para saber se ele tem alteração visual. Então, repetindo, número 1 é o olfatório, número 2 é o óptico. Eu botei os 3 juntos porque eles caminham juntos. São os nervos óculos motores. Então, o número 3 é o óculo motor, o troclear é o 4 e o abducente é o 6º. Cada um com a sua função. Eu me esqueci qual é a função, mas é só você lembrar dos 2. O abducente, que é o 6º, ele é responsável pelo olhar lateral. Olha para cá, para mim aqui, para o meu dedo. Então você está, o olhar para cá dá a integridade do 6º nervo. O troclear é o oblíquo superior, é o olhar para baixo. O doente, quando tem alteração do troclear, ele começa a tropeçar e não consegue subir a escada, porque ele não consegue enxergar para baixo. Então o troclear é enxergar para baixo e o abducente é lateral. Todos os outros movimentos é do 3º. Pô, mas é difícil neurologia. Pô, não pode ser, gente. O 6º é do reto lateral. Olhar para baixo é o 4 troclear. E o 3º é para dentro, para cima, e o diâmetro da pupila. Quando você pega uma lanterna e você acende a lanterna e bota a luz lá na pupila, a contração dela é feita pelo 3º nervo. Se você tiver uma lesão do 3º nervo, você não vai conseguir construir a pupila. Ficou difícil pra caramba, né? Então tá bom. Estou vendo aí que tem nego que está querendo fazer neurologia. Então tem oblíquo superior, o nome é que trai. O oblíquo superior olha para baixo. Mas por que oblíquo superior? Pô, não fui eu que inventei. Oblíquo superior olha para baixo. Abducente, reto lateral. E o 3º nervo, todos os outros músculos, incluindo a dilatação, aliás, a contração da pupila. Vamos lá. Passamos pelo primeiro, pelo segundo, 3, 4 e 6. E deixei o 5º, que é no meio. O 5º nervo é o trigêmeo. Ele é responsável pela parte sensitiva do rosto. O nervo trigêmeo, se vocês olharem a neuroanatomia, ele é igual um garfo. Ele tem 3 ramos. Tem o ramo oftálmico, o ramo maxilar da maçã e o mandibular. Então, ó, mandibular, maxilar e oftálmico. A doença trigeminal, a neuralgia do trigêmeo, vai depender em qual ramo que vai pegar. Pode pegar a face toda, pode pegar uma face só. O herpes zoster pega do ouvido, ele pode pegar esse. O herpes, já vi herpes, vocês já devem ter visto, herpes zoster oftálmico. Pega no olho e pega até o couro cabeludo.
Então, o trigêmeo é responsável pelo couro cabeludo, fica muito dormente, o olho, a maxilar e mandibular. V1, V2 e V3. Então, eu vou ver parecer de vocês. Doente, está com hipoestesia em V2. Laura, o que quer dizer hipoestesia em V2? Diminuição de quê? Então, ela tem uma diminuição da sensibilidade no maxilar. Ele está com hipoestesia em V3. Aonde é, Amanda? O que você acha? Ele tem uma hipoestesia no ramo mandibular do trigêmeo. Aí o cara recebeu aquele coisa e falou, pô, essa mulher é boa mesmo. Mas não é, você topografou isso, você viu, você botou agulha. Passa para o nervo que caiu na prova, facial. Facial é essencialmente motor. Quando você tem o trigêmeo que faz a sensibilidade do rosto, você tem a motricidade que é do facial. O facial, ele pode ser na face toda, que é periférica, ou pode ser no terço inferior da face. Ficou difícil isso? Tenta me explicar um pouco isso, Rafaela. O que você acha? A diferença é uma degustação também, né? Das especificidades facial recusam só a parte superior. Então, quando há uma lesão central, vai pegar a parte lateral e contralateral, né? Esses feitos. Então, ficaria só as duas partes do baixo? Não. Não, é a superior. Você confunde, que agora você me confundiu e você também. Preste atenção. A inervação, se você tiver um acidente vascular parietal do lado esquerdo, como é que está a boca desse doente? Paralisia está de que lado? Contralateral. Porque está acima da decussação, tá certo? Então, você tem uma paralisia à esquerda, do lado direito está paralisado. Estou certo ou errado? E aí a boca vai ficar para cá. Você tem dois nervos faciais. Você tem paralisia de um lado, vai predominar esse que vai puxar para cá. Porque um puxa para cá e o outro puxa para cá. Se você paralisou esse lado, só vai prevalecer o que você está puxando para cá. Deu para entender? Se o doente ligar para você, eu for no teu consultório, está com a paralisia facial, eu estou em dúvida se ela é periférica ou central, como é que você vai matar a charada? Manda ele fechar os olhos. Por quê? A periférica, ele não vai conseguir fechar o olho, porque ela pegou o hemisfério todo. Então ele vai fechar aqui, ó. Esse olho está aberto. Agora, se for central, ele fecha os dois olhos e a boca está aqui, ó. Então, repetindo, paralisia central pega do terço médio para baixo, lá no cérebro. Paralisia periférica pega toda a face. Por isso, doutora Amanda, que a senhora tem que pingar o colírio. Porque a paralisia periférica, ela pega a face toda e não consegue fechar o olho. O cara fica com o olho seco, ó. Aí você tem que pingar o colírio para ajudar ele a lubrificar a córnea. Ok? A prova, ou você bota paralisia facial periférica, ou bota paralisia de Bell. Mas se botar só paralisia facial, está errado. Porque você não disse se a paralisia facial dele era periférica ou era central. Se alguém errar de novo, eu vou degolar. Deu para entender isso ou está difícil? Não tem que botar isso na cabeça. O cara chegou lá no ambulatório e está com a boca torta, e você está na dúvida, o que você tem que fazer, Rômulo? Pede para fechar o olho. Ele vai fechar o olho e esse aqui ele não vai conseguir fechar.
Ou melhor, ele fechou um pouquinho e você ficou em dúvida. Pede para ele levantar a sobrancelha. Também é outro macete. Porque se é periférica, você não vai conseguir levantar a sobrancelha. O central, ele poupa isso. Não vai afetar o olho. Se alguém não entendeu, eu explico de novo. Deu para entender bem isso? Então, essa é a diferença da paralisia facial central e periférica. E periférica, quem escreveu foi Bell. Por isso que o nome é paralisia de Bell. Pode ter só pitose isolada? Não? Pode? Pitose isolada? Pode. Porque aí você tem uma paralisia do terceiro nervo isolado, que não é paralisia facial. Pitose é paralisia do terceiro nervo, é outra coisa. Paralisia do terceiro nervo pode dar pitose. Uma doença que dá muita pitose é miastenia grave. Entendeu? Aí a gente vai para o outro nervo, vestíbulo coclear. É o oitavo. O nome está dizendo, vestíbulo coclear. Ele é auditivo. Então você tem que pesquisar se o cara está ouvindo ou não. O melhor método é você pegar o diapasão, bater, tem uma sensibilidade vibratória e bota ele para ouvir. Está ouvindo bem? Está ouvindo? E aí você vai definir se esse paciente tem déficit auditivo ou não. E aí você vai pesquisar o oitavo nervo com outros testes que eu não vou dizer. Mas o mais importante é você conseguir entender. Se você não tem o diapasão lá, pega alguma coisa que faz barulho e bota ele para ouvir. Está ouvindo aquilo? E bota uma outra coisa, um papel, alguma coisa para ele ouvir de um lado e do outro. E você está testando o nervo auditivo. Seguindo em frente, você vai para o 9º e 10º. Costuma pesquisar os dois juntos. Por quê? Eles são nervos responsáveis pela deglutição e pela fonação, porque ele faz a abdução e a adução da corda vocal. Então, a deglutição comprometida e a disfonia, é outra palavra, disfonia, fono é aqui, ó, fono. Então, se ele tem disfonia, ele tem dificuldade para falar e ele tem dificuldade para engolir. Quem faz essa movimentação é o 9º, glossofaríngeo, e o 10º, que é o vago. Deglutição, fonação e a última coisa, movimentação da úvula. Quando você pede para ele abrir a boca, bota a língua para fora, pede para ele fazer o E ou A, você vai ver que a úvula está desviada. Se ela estiver desviada, vai estar desviada para o lado oposto da lesão, igual a paralisia facial. Se ele tiver uma lesão no nervo de um lado, vai prevalecer a úvula ir para o outro lado. Então, deglutição, fonação e desvio da úvula é um comprometimento do 9º e do 10º. 11º, está acabando, é acessório e espinhal. Como é que pesquisa? Muito fácil. É a movimentação de força com a cabeça. Você pede, bota a mãozinha aqui, pede o doente para empurrar a tua mão. Isso aqui é o 11º. Empurrou a mão desse lado, 11º. E o outro é o esternocleido. Você pede para ele levantar o ombro. Se ele levanta o ombro, ele tem o 11º íntegro de um lado, do outro, e também a movimentação da cabeça de um lado e do outro. E o último, o 12º, que é o hipoglosso, é a movimentação da língua. Pede o doente para botar a língua para fora, mexe a língua para a direita ou mexe a língua para a esquerda. Se ele tiver uma língua desviada, você pode sugerir que ele tenha uma lesão do hipoglosso. Então, você vê, todas essas funções, você pode sair do teu consultório com diagnóstico, com a topografia. O cara está hipotônico, você pensa no cerebelo, se ele saiu andando igual um bêbado, você acha que ele pode ter uma marcha ebriosa. Se ele tem uma hipertonia e você definiu que tem roda denteada, você já pode afirmar que ele tem uma doença extrapiramidal. Então, de um modo geral, você vê que eu estou falando simplificado porque tem muito mais coisa, mas
de um modo geral, dá para a gente entender um pouco e definir qual é o paradeiro do doente. Do que a gente pode ajudar esse paciente. Eu não estou aqui fazendo uma aula para residente de neurologia, mas eu estou tentando abrir a cabeça de vocês um pouco para vocês entenderem um pouco essas funções. É lógico que eu não sou tolo e sei que na dificuldade de vocês vão pedir o parecer do neurologista, lógico, até para tratar, para dar remédio, mas tem algumas coisas que vocês podem observar lá perto de vocês e vocês podem já encaminhar com meio caminho andado. Eu via isso quando eu trabalhava em Jurujuba, no ambulatório, o doente às vezes tinha uma crise convulsiva. Cara, quase que, você tem uma convulsão, meu Deus, parecer da neurologia. O cara demorava 3 meses para marcar uma consulta comigo. Então o cara teve uma convulsão e ficou 3 meses, Lívio, sem tratamento nenhum, sem remédio nenhum, sem nada, esperando o Dr. Jeff daqui a 3 meses. Por que ele já não pode ter saído ali com um Gardenal, tomar um comprimido de noite? Ah, não pode, eu não sou neurologista. Pô, gente, mas, sabe, você tem que entender isso. Não pode o cara chegar com hipertensão arterial, você procura o cardiologista. Você não vai dar remédio para pressão? O cara chegou com uma paralisia periférica. Você não fez nada. Você só fez o diagnóstico que era uma paralisia periférica, a Amanda nem colheu e botou no doente. Então, você tem que ter uma noção básica de poder fazer alguma coisa antes de chegar no especialista. Se esse doente chegou com uma fraqueza do lado esquerdo e você suspeitou de AVC, você vai esperar o neurologista para fazer uma tomografia, para definir. Você tem que pedir uma tomografia e já tentar fazer o diagnóstico. Então, eu queria colocar isso, eu sei que isso aí é uma especialidade, não é que é difícil, mas requer conhecimento. Você gravar os 12 nervos cranianos e fazer esse exame todo que a gente fez aqui em 40 minutos, meia hora dentro de um posto de saúde é muito difícil. Mas ter uma noção, o que é mais importante é você ter uma noção do que você pode ajudar o doente, é muito importante. Eu acho que a gente pode, é difícil, mas não é impossível. Eu acho que a gente tem uma tarefa muito pesada e eu acho que a gente pode acreditar que a gente pode ajudar os pacientes que forem procurar a gente. Eu acho que fazer um exame completo seria difícil, mas um exame mais ou menos, olhar o tônus, bater o martelinho, não tem martelo, tá bom, mas aí faz uma agulha, vê a hipoestesia, vê se o cara está andando com dificuldade, uma paralisia facial. Doutor, eu não estou enxergando bem, eu não estou sentindo o cheiro. Então você já começa a apontar algumas coisas que você pode ajudar esse paciente. Ok? Falei demais e eu não sei se chegamos a algum acordo. Depois, diante disso, eu sei que ninguém vai se assanhar para fazer minha especialidade, mas se a gente puder ajudar dentro do que a gente pode, eu estou à disposição. Até 5, até 3, até 4. A primeira, o paciente com Alzheimer, ele evolui com dificuldade de deglutição. Mas isso é comprometimento do glossolaríngeo ou é uma coisa mais geral? É mais geral. O que acontece? Como é que a gente... Você falou, mas o Moura está me atrapalhando aqui. Sempre ele atrapalha. Como é que a gente diferencia a paralisia facial periférica, tipo afrígono, e da paralisia do AVC? Agora a Amanda vai ter que responder essa, Amanda. Responde o doutor Lívio o que ele perguntou. Como é que você diferencia a paralisia do afrígono, a paralisia periférica, da paralisia do AVC, da paralisia central? Alguém quiser responder, não precisa ser a Amanda, não. Eu provoquei a Amanda, mas pode alguém falar aí. Rafaela, se quiser falar. Ou Laura, alguém quiser falar aí. Então, respondendo, a paralisia periférica pega a hemiface toda. O olho
e a boca. A paralisia central só pega o terço inferior da face. Entendeu? Há muitos anos, um tio meu lá de Três Rios, já falei, ele ligou para mim e falou assim, eu estou tendo um derrame. Ele morava em Três Rios. Aí eu falei, por quê? Porque eu estou com a boca, acordei de manhã, fui escovar o dente e minha boca está torta. Eu falei, e o braço e a perna? Não, estou sentindo nada no braço, está só a boca torta. Eu falei para ele assim, mostra o dente. Aí ele mostrou o dente lá pelo telefone. Está com a boca torta. Tudo bem, fecha os olhos. Ao lado direito eu não estou conseguindo fechar o olho não. Então você não... Pelo telefone eu tinha condição do que a Rafaela está falando. Eu falei, você não teve um derrame, você teve uma paralisia periférica de Bell. Pô, meu filho, você é o melhor do mundo pelo telefone, entendeu? E a causa mais frequente de paralisia de Bell na fase idosa, qual é, Laura? Tem que sempre pedir. Diabetes. E ele era diabético. Olha só. E liga aí, faz um favor. Quero agradecer ao Dr. Jefferson pela brilhante aula. E, é só para a gente encerrar aqui, para a gente continuar batendo um papo.